Olá, meu nome é Felipe Santos, sou fisioterapeuta e criador do canal Saúde em Mente. Esse é o nosso primeiro vídeo. O intuito desse canal é trazer informações da ciência, da saúde para a população em geral. As informações elas devem ser compartilhadas e esse é o nosso intuito. O canal do YouTube, ele também precisa ser visto pelas pessoas. Então deixe seu joinha, seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative também o sininho aqui embaixo para que toda vez que tivermos um vídeo novo, você receba as notificações. Esse nosso primeiro bate-papo vai ser uma pergunta muito pertinente, uma pergunta muito comum. É possível ter saúde nos dias atuais? Essa é uma pergunta que parece simples, mas que demanda talvez vários vídeos. Um dia iremos morrer, só não sabemos quando, onde e do que. E também em algum momento na nossa vida ficaremos doentes, teremos algum problema de saúde. Sabermos disso, que iremos morrer e que teremos algum problema de saúde, não quer dizer que devemos levar a vida de qualquer maneira. Devemos sim prezar pela qualidade de vida, porque sem saúde nós não conseguimos fazer nada, na verdade. Com os nossos vídeos nós iremos abordar temas da saúde e mostrar como a fisioterapia ela é importante e ela pode ajudar norteando ao paciente, à população em geral, de uma forma muito ampla. Bom, você deve ter duas coisas em mente. A primeira é, você é o ator principal da construção da sua saúde. Você não é um mero espectador. Você é uma pessoa ativa na construção da sua saúde. A segunda coisa que você deve saber, a saúde não é uma mercadoria que você pode comprar simplesmente na prateleira. A saúde ela é construída, ela é um processo. Sabendo dessas duas coisas, deve se perguntar para você, o que é saúde? Tendo essas duas informações, vamos ver o que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, define como saúde. Saúde não é somente a ausência de doença, ela é o bem-estar físico, mental e social. Então, sabendo disso, nós não devemos ficar comparando o processo de saúde e doença uma com a outra. Uma pessoa ela pode perfeitamente ter o mesmo problema de saúde seu, mas encarar de uma forma diferente da sua. Isso não significa que ela seja melhor, ou você seja pior, ou você seja melhor ou pior do que a outra pessoa. Simplesmente são histórias de vidas, aspectos econômicos, sociais, familiares, experiências, diferente do outro. Devemos respeitar essas questões. Um idoso ou uma idosa, ele pode chegar no consultório de fisioterapia alegando que tem fortes dores no joelho e que isso limita para que ele brinque, passeie com o neto, que é o grande objetivo e a grande vontade dele. Essa limitação, essa dor tem um significado e isso é diferente de uma pessoa para outra. Nesse idoso, essa limitação pode perfeitamente levar a outras condições de saúde piorando o quadro dele. Então nós devemos ter essas questões em mente. Olhar somente para a dor não quer dizer muita coisa. Porque nós podemos pegar então, se olharmos somente para a dor, pegar todo mundo que tem uma dor no joelho e colocar no mesmo quadro. Isso infelizmente acaba acontecendo muito em nossa sociedade. E nós não devemos deixar que isso aconteça. É o nosso papel alertar e conversar com a população. Então isso tudo quer dizer o que no processo de saúde? Que a sua história ela é extremamente importante e que ela não é igual ao outro. O seu processo de melhora, de piora, de saúde e doença não é igual a outra pessoa. Não adianta nós falarmos, olha, fulano tem um problema e ela é igual ao seu, ele melhorou com isso. São questões diferentes. Um outro exemplo, um paciente que tem a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nessa doença, ele perde a elasticidade do pulmão e ele relata que tem bastante falta de ar. Ele tem essa sensação de falta de ar. Se formos olhar somente para a questão do pulmão, ele é uma doença irreversível. Então nós iremos fazer o que com esse paciente? Nada? Mas lembre-se que a OMS diz o quê? Que a saúde não é somente a ausência de doença, mas ela é o bem-estar físico, mental e social. Então é perfeitamente possível que a pessoa ela tenha uma doença, mas ela não se sinta doente. Por exemplo, ela tem uma sensação de falta de ar. Se esse paciente for para a fisioterapia e fizer um trabalho, por exemplo, de uma resistência muscular, ele pode sim melhorar a questão de captação de oxigênio da musculatura. E essa sensação de falta de ar que ele tinha, de cansaço, que eles relatam muito cansaço e demoram muito tempo para recuperar desse cansaço, pode melhorar. E o objetivo desse paciente era ir no parque próximo da casa dele. E agora ele consegue, porque ele não tem essa sensação de falta de ar tão acentuada como antes. Que ele consegue fazer as atividades. E ele passa a não sentir
mais doente. Ou seja, ele continua tendo uma doença no pulmão, mas ele não se sente doente. Um outro caso poderia acontecer com essa pessoa, ele melhora da sensação de falta de ar, mas ele continua sendo dependente de um cilindro de oxigênio. Esse oxigênio ele é muito pesado, ele é grande, que limita que ele faça as atividades externas, saia para a rua, vá até esse parque. Então, para ele, por exemplo, ele continua tendo uma limitação. Ele melhorou da sensação de falta de ar, mas ele não consegue sair. Pode acontecer com essa pessoa de ele ter aquele cilindro menor que possibilita a locomoção, mas não tem um parque próximo da residência dele. O parque seja distante e ele não tenha condições financeiras de se locomover. Pode acontecer. Ele pode ter a condição financeira, mas ter medo de sair sozinho. Ele não tem alguém para acompanhar. Todas essas questões são muito importantes. Nós não podemos simplesmente ignorar, falar, nossa, então quer dizer que se esse paciente ele não tem condições financeiras, não tem nada que eu possa estar fazendo? Não é bem assim. Nós podemos procurar recursos e encaminhar para as autoridades competentes para cuidar desse paciente, dessa pessoa, avisar os familiares. Isso também é competência do profissional. Então é possível você ter uma doença e não se sentir doente. Isso não quer dizer que a pessoa seja melhor ou pior do que você. São processos diferentes. Essa questão saúde e doença, ela se modifica ao decorrer da vida, ao decorrer do tratamento. O processo de saúde, ele também é um processo filosófico, ele é um processo de questionamento. Você também deve se questionar. Não simplesmente ficar repetindo, por exemplo, um colega meu falou, um parente meu falou, um pai meu falou, minha mãe falou sobre que a minha saúde é assim, ela vai ficar assim, etc. Possa ser que ele tenha razão, mas você deva se questionar. Procurar profissionais da área e conversar com eles se realmente aquela questão é verdadeira e você tirar as suas interpretações. Um grande exemplo disso é a grande confusão entre o que é comum e o que é normal. Por exemplo, sempre nós confundimos, falamos o que é comum, é normal ter dor, é normal, faz parte da idade ter dor, todo idoso tem dor, é normal. Isso não é verdade. Possa ser que seja comum, cada vez mais pessoas com dor, cada vez mais idosos com dor, mas não é normal. Não devemos dizer que todo idoso tem dor. Não faz parte do envelhecimento ter dor. Isso deve ser procurado um profissional da saúde, por exemplo, um fisioterapeuta, que irá orientar e irá investigar essa questão de dor. Também dizemos que é normal ter pressão alta, diabetes, hipertensão. Isso não é normal. Cada vez mais comum em nossa sociedade, mas nós não devemos encarar isso como normalidade. Então essas questões fazem parte do processo de saúde. Um outro processo também é a questão de mudança de hábito. Ela é muito importante. Você deve saber o seguinte também, que você precisa mudar hábitos, mas isso não ocorre do dia para a noite. Não adianta você dizer, eu vou mudar de hoje para amanhã, algo que eu já fazia há 5, 6, 7, 8 anos, ou vários meses também. É um processo gradual que vai mudando pouco a pouco. Então você também tem que ter esse cuidado de não também ficar se cobrando, se martirizando e dizendo, eu não consigo. Todos nós conseguimos. Em um outro vídeo, irei falar, por exemplo, das questões de hábitos, da nossa rotina, como isso influencia na nossa qualidade de vida e no processo de saúde e doença. Mas isso fica para um outro vídeo e nós iremos abordar vários temas em nosso canal. Antes de tudo, gostaria de agradecer a vocês e que vocês compartilhem esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber novas informações. Acompanhe também nas redes sociais, Facebook, através de e-mail. Muito obrigado e até a próxima.